estava explicando para vocês que a Luísa se aposentou pelo curso de História, né? Porque eu também entendo como ela, que a gente consegue entender o nosso presente se a gente conhecer a história que levou a esse momento que a gente vive, né? Então, por isso que a gente sempre fala sobre o histórico da discussão do benzeiro no Brasil, para a gente poder entender o momento que a gente vive e por que tem o GTB, por que tem todo esse cuidado em relação ao benzeiro, que a gente já viu que não é só no Brasil, né? Perigo, mas é mundial. Esse símbolo vocês já viram várias vezes, que a gente usa frequentemente na questão do benzeiro, e a gente gosta de resgatar a origem dele. Ele foi uma vez, o primeiro curso que a gente deu do benzeiro, foi em 96, aí, logo depois do acordo, né, foi em 94, o Ferreira era um sindicalista lá do Sindicato do Paraná, que assistiu o curso, infelizmente já falecido, e ele começou a desenhar o benzeiro com uma florzinha e colocou o benzeiro na flor Cicero. E aí a gente acabou adotando, né, esse desenho como praticamente símbolo, quase tudo que a gente faz, a gente mantém esse símbolo e a referência ao Ferreira. Como a Patrícia tinha dito, né, a primeira legislação que a gente encontrou falando do benzeiro foi de 1932, que proibiu o trabalho de mulheres. A gente não conseguiu saber a origem, por que isso aí transformou numa proibição, né? Em 1939, o trabalho com benzeiro foi considerado uma atividade insalubre e perigosa, dada a sua nova insalubridade. Em 1942 foi proibido o trabalho de menores com benzeiro. Naquela época, possivelmente, não se sabia o efeito dos solventes no sistema neurológico. Todo solvente provoca uma depressão do sistema neurológico, do sistema nervoso central, principalmente para os jovens, os que têm muito mais jovens, viciados, cheiro de cola, sapateiro, para adultos. Em 73, o benzeiro passou a dar direito ao tratamento especial. Em 73, também aconteceu um acidente grave no Brasil, que foi relatado num congresso que era obrigatório por lei, antigamente, que é o Ministério do Trabalho fazia, que era o Congresso Nacional sobre Saúde e Segurança. Esse relato era o seguinte: uma empresa que fabricava produtos de plástico resolveu produzir aquele equipo de hospital. Sabe quando a gente vê uma pessoa hospitalizada, tem um saquinho que tem medicamento, embaixo tem um conta-gotas, né, que o médico regula a vazão, e depois vem um tubinho, o médico não, o enfermeiro, aquele tubinho vai na veia do paciente. Bom, essa empresa resolveu começar a fazer aquele conta-gotas e o tubinho. Só que tinha que encaixar o tubinho dentro do conta-gotas. Podia ter cola, né? E aí possivelmente podia contaminar o medicamento, ou então alguém teve ideia que lembrou que o benzeno ele estufa borracha, estufa plástico. Então nada melhor do que pôr a pontinha do tubinho dentro do benzeno, estufa, aí você facilmente insere, né, o tubinho no conta-gotas, o benzeno evapora e fica grudado. Bom, isso era feito numa mesa em que as trabalhadoras ficavam do lado, tinha um pires aberto cheio de benzeno, e ela fazia isso o dia inteiro, e uma delas sifonava o benzeno de um tambor, com a boca enchia um recipiente e ia alimentando os pires. Bom, em consequência, óbito de 4 trabalhadoras, 2 em 2 dias que elas foram a óbito, de intoxicação aguda por benzeno, e mais 2 foram a óbito depois de quase um ano de internação. Então vocês veem como era absolutamente negligenciado, né? Quando aquelas leis já existiam, negligenciado completamente o risco da exposição ao benzeno para dar esses acidentes muito graves. Eles chamaram a atenção, inclusive do serviço público, né, de várias empresas, sobre o risco do benzeno. E em 1978 também teve um marco importante,
que foi a publicação da portaria 3214, a famosa portaria 3214, que estabeleceu todas as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. E dentro dessa portaria, o anexo 15, a norma regulamentadora número 15, o anexo 11 da NR15, estabelecia limites de tolerância. A legislação brasileira, ela estabelece, na NR15, a tolerância como sendo a concentração abaixo da qual ninguém vai ficar doente. Inclusive, um equívoco até de tradução, porque a nossa NR15 foi baseada muito na CGIH, uma Associação Americana de Higienistas Governamentais, esse é o nome. É bom lembrar que a CGIH é uma ONG, ela não é um órgão oficial americano, né? Apesar de ser parâmetro de discussão, usado como referência em vários estudos, mas ela não é um órgão oficial americano. E ela já dizia, naquela época, o limite de tolerância da CGH, ela falava que a concentração abaixo da qual a maioria das pessoas não ficam doentes, porque se sabe, né, que o ser humano não é máquina e que, portanto, cada um de nós pode ter uma resistência diferente. A gente sabe que existe criança que nasce com alergia desde materna, né? Alguém vai falar que o materno é perigoso? Não é recomendado, né? Por quê? Porque nós somos diferentes, os humanos são diferentes. Então não dá para você ter um valor de concentração abaixo da qual ele vai ficar doente. Então, uma postura absolutamente equivocada, né, em termos de toxicologia, em termos de entender como é que funciona o ser humano. Mas, em todo caso, isso foi feito, né, o anexo 11 da NR15, estabeleceu os limites de tolerância, e é bom a gente lembrar o seguinte: a NR15 não é uma norma para proteger o trabalhador, é uma norma para dar adicional de seguridade. Não é uma norma de higiene no trabalho. Tá? Tem essa confusão. Sabe o que fala de intolerância? Parece que é para proteger o trabalhador. O limite foi estabelecido para estabelecer critérios de adicional dessa mobilidade. Fica bem claro, porque está toda uma discussão hoje dentro do Ministério do Trabalho de atualização da NR15. Não sei quantos de vocês da área de saúde e segurança estão acompanhando essa discussão. Já tem que ter muito mais claro isso. Só serve para isso, né? A NR9 é uma norma de higiene, a NR15 não é. A NR15 não foi criada com o objetivo de proteger o trabalhador, mas o objetivo dela é ter condições de adicionar a salubridade. Então tem que ter isso bem claro e é para isso que ela serve, tem a sua função. Bom, então nessa época foi estabelecido o benzeno com limite de 8 ppm. Na verdade, na época, a CGH preconizava 10 ppm por benzeno, porém, a jornada de trabalho dos Estados Unidos já era de 40 horas semanais, a nossa era 48. Agora é 44, não chegamos aos 40, né? Então, houve quase que uma regra de 3 aí, uma adequação. Se a pessoa fica mais tempo exposta, a concentração de temperatura tem que ser mais baixa. Então, teve uma adequação, e o que foi estabelecido não só para o benzeno, mas para todos os limites, né? Foi baseado na CGH na época, tiveram essa adequação em função da nossa jornada ser muito maior. Em 83, também teve uma alteração da NR7. A NR7 é a NR que dá instruções de acompanhamento médico da saúde do trabalhador. Nessa época, 83 ainda não tinha não tinha presencial, depois a necessidade do programa. Mas, enfim, teve uma alteração em 87 e depois foram introduzidos na NR7 os indicadores biológicos de exposição. Então, por benzeno foi estabelecido o fenol urinário como indicador biológico de exposição, considerado 50 mg de fenol por litro de urina, indicador, e 30 como valor normal, quer dizer, um valor muito alto, o valor normal, porque fenol urinário nós eliminamos com muita frequência em função da alimentação, em função até de algum problema de doença intestinal, tem várias fontes de fenol urinário. Então, por conta disso, por conta de que a gente já tem um basal de eliminação de fenol urinário muito alto, quando o limite de tolerância de 8 ppm caiu, né? Hoje o DRT é de 1, não é nem limite de tolerância, para essas concentrações baixas de pH que hoje são permitidas, o que o nosso organismo aumenta de fenol urinário é muito pouco
comparado ao nosso basal, à nossa eliminação normal. Então, não é possível usar o fenol urinário para você ter uma ideia de que o trabalhador ficou exposto ao benzeno, porque o que aumenta, continua, ele está pensando no fenol, claro, mas o que aumenta é tão pouquinho que entra no erro analítico, que a gente está falando bastante. Então, por isso que o fenol urinário caiu. Né? Ele só serve para concentrações altas de benzeno, na ordem de 8, 10 ppm no ar. Para concentrações mais baixas, ele não percebe, ele não distingue a pessoa exposta da não exposta. Por isso que caiu o fenol urinário. Em 82, também, isso a Patrícia já falou, teve uma portaria do Ministério do Trabalho, do Ministério da Saúde, né, interministerial, que estabelecia como um máximo de 1% a concentração permitida de benzeno em produtos acabados como contaminante, né, ninguém punha benzeno, era contaminante, porque a maioria dos solventes vem do petróleo, né, então admitia-se que tivesse até 1% de contaminante. E aí, no começo da década de 80, é que começou, na verdade, a questão da movimentação social que deu origem a toda essa movimentação do benzeno hoje. Se vocês se lembram, né, pessoal, que isso passou, né, como eu, assim, era pela ditadura, foi no final, no começo da década de 80, que começou a se falar em abertura política, né, que começou a se falar em eleição direta, começou a ter um pouco mais de liberdade para a sociedade se organizar, os sindicatos começaram a se organizar melhor. Até aquela época, os sindicatos eram extremamente controlados, não tinha departamento, os sindicatos que tinham um departamento de saúde, o médico presente, ele fazia o papel do SUS, né, identificava doença, dava medicamento, dor de cabeça, isso aquilo, mas ele não tinha a preocupação de relacionar as queixas dos trabalhadores com o seu ambiente de trabalho. Só a partir da década de 80 é que os sindicatos começaram a contratar alguma assessoria médica que começou a fazer essa relação. Foi o caso do Sindicato dos Metalúrgicos de Santos e o da Construção Civil. Né? A maioria, uma grande parte dos trabalhadores desses dois sindicatos trabalhavam na COSIPA e chegavam no sindicato principalmente com a leucopenia. Então, as duas médicas que foram contratadas pelo sindicato, a doutora Lia Giraldo, que a gente toda hora vê alguma coisa dela ainda, né, na internet, ela está hoje lá no Recife, na Fiocruz, ela ainda continua nessa área do trabalhador, e a doutora Edina Mar, infelizmente falecida, elas duas começaram a detectar uma epidemia, principalmente de leucopenia, nos trabalhadores da cozinha. Aí foi investigada onde vinha essa leucopenia e se descobriu que a que vinha justamente do gás de coqueria, né, dos trabalhadores que trabalhavam próximos ou no setor da coqueria ou do cabo químico da siderúrgica. Então isso chamou muita atenção dos trabalhadores. Né? A partir daí, eles começaram a se preocupar muito mais com essa questão da exposição ao benzeno. Em 84, a doutora Lia fez parte do Centro de Saúde de Cubatão. Ela determinou uma notificação compulsória das alterações hematológicas. Todo mundo que chegava a alteração hematológica era notificado. E com isso, nessa época, teve mais de 2.000 trabalhadores que foram afastados com identificação de leucopenia, que na época era quase sinônimo de benzenismo. Tanto que na Baixada Santista, qualquer pessoa que tinha leucopenia, o médico já ia procurar o benzeno. Quando, na verdade, existem vários outros produtos que também dão leucopenia, né? Mas, nos trabalhadores da COSIPA, né, obviamente, tinha um fator de risco importante, que era o benzeno nas coquerias, então havia essa relação. Em 2005, foi criada a primeira comissão interinstitucional, coordenada pela DRT antiga, né, que agora é a Superintendência Regional do Trabalho, para avaliar e exigir medidas de controle da exposição ao benzeno. Foi na época que eu comecei a entrar nessa discussão do benzeno, inclusive. Então, foi formado grupos multi-institucionais, com vários tipos de profissionais de várias formações, que começaram a discutir o que fazer com a COSIPA, né, como é que
como é que deveria ser o controle da exposição e quais seriam os critérios para o trabalhador por leucopenia ser considerado intoxicado pelo benzeno. Aí essa coisa foi crescendo. Em 86, o antigo INAMPES, né, Secretaria Regional de São Paulo, criou um documento, circular, que estabelecia critérios para a caracterização de leucopenia. A Secretaria de Estado de São Paulo criou um sistema de vigilância epidemiológica das doenças ocupacionais relacionadas a alterações hematológicas, e aí foi crescendo. Né? Em 87, o INAMPES estende para todo o estado de São Paulo os critérios aqui, porque eram mais ligados à Baixada Santista, e cria-se de procedimentos médico-periciais e de reabilitação profissional para assegurar os portadores de leucopenia. No começo, benzenismo e leucopenia eram quase sinônimos, né, para você justamente definir procedimentos de aposentadoria, de invalidez acidentária. Em 85 também aconteceu uma outra ação importante da DRT para chamar a atenção para o benzeno, que é a interdição das indústrias Matarazzo. O que essas indústrias Matarazzo produziam? Elas produziam BHC, benzeno hexaclorado. Nessa época, eu tive a oportunidade de visitar a indústria Matarazzo antes dela ser interditada. O que tinha essa empresa? Era uma empresa de 2 pisos, né? No piso superior tinha um reator, não muito grande, em que era colocado benzeno e dentro se mergulhava cloro, que é um gás, né? Devia ter algum catalisador, alguma coisa lá para fazer a reação química, e se produzia o BHC. Só que era uma temperatura elevada, o BHC saía líquido. Tinha um dreno, quando acabava a reação, né, uma privada, né, uma reação contínua, quando acabava a reação, o BHC estava líquido, aí tinha um dreno que saía do prédio, o BHC escorria para o lado do prédio aberto e ia solidificando. E acabava tendo uma montanha, sem exagero, uma montanha de BHC do lado de fora do prédio. Aí um trabalhador com uma picareta quebrava pedaços de BHC, punha num carrinho de mão, levava no moinho, o BHC era moído e vendido. Né? Na época era o BHC como inseticida, como pesticida, né? Vendido na lavoura. O pessoal mais antigo lembra que aquele Neocide, aquelas latinhas que o pessoal dava na cabeça das crianças para matar piolho, era BHC. Né? Então, durante muitos anos se usou esse produto. Ficou careca. Eu me lembro disso. Eu sonho. Sério. E o pegação tudo toma, a gente toma. Foi por isso que você ficou careca ou que ele está dizendo aqui. Eu não sei se tem algum E o BHC é um produto altamente tóxico, né? Ele principalmente todos os clorados são perigosos para o Mas também nunca vi dizer que nenhum dos meus amigos ou eu vejo que alguém tivesse morrido porque eu sou inocente. Engraçado isso, né? O colega lá do lado, quando eu falei isso, ele passou a mão na careca. Bom, então essa empresa fazia isso. E, imagina, quando você sai do BHC, provavelmente saía benzeno junto. A reação química dificilmente é 100%. Está reduzido de benzeno, que evaporava. E o que aconteceu? Né? Um trabalhador, na época, morreu de leucemia mieloide aguda. Né? E por conta dessa morte, a DRT foi lá na empresa, constatou concentrações altíssimas de benzeno, da ordem de 200 ppm ou até mais, foi interditada, foi recomendada cuidados, a empresa a concentração chegou até 1000, a empresa não acatou todas as recomendações da DRT e acabou que a empresa acabou sendo interditada. Então esse também foi um outro acidente grave, né, que também chamou atenção em relação ao benzeno. Esse trabalhador que morreu com leucemia mieloide aguda, a família dele entrou na justiça, foi a primeira causa ganha na justiça por uma pessoa que morreu intoxicada por benzeno.
A primeira pessoa, a primeira família que conseguiu indenização integral na justiça de trabalhadores. Muitos anos depois, né? Foi na década de já estava em 2000 quando a gente teve a notícia de que a família ganhou na justiça a indenização. A gente sempre coloca esta referência, a primeira Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador, para vocês verem que, infelizmente, muitas coisas não mudaram, apesar dos 20 anos, né? Que se passou, 30 anos que se passou da primeira, que se passaram da primeira Conferência Nacional. Nessa conferência teve um debate a respeito do benzenismo que estava no começo da discussão, e olha as conclusões do grupo que discutiu o benzenismo. Eles falaram de fragmentação do SESB nas empresas. Que é fragmentação? O pessoal da engenharia, da higiene, não fala com o pessoal da medicina, né? Então você tem o pessoal inicial com recomendações médicas que não tem nada a ver com aquilo que o PRA identificou de risco, né? Não sei como é, porque eu não vi o PRA, o pessoal inicial daqui, mas a gente viu ele já interessado de ver esse tipo de coisa. Tecnicismo na prática de higiene ocupacional, descolada da engenharia de produção. O que é esse tecnicismo? É o que a gente está falando desde o começo do curso. Você vai no ambiente de trabalho, se você não tiver uma forma de medir, você não faz nada. Você pode ir no ambiente de trabalho, ter benzeiro, ter uma válvula pingando, tem outro trabalhador fazendo a amostragem a céu aberto, mas se você não falar com medida, ninguém fecha a válvula e ninguém faz o sistema fechado de amostragem. Isso é uma coisa muito louca, né? É óbvio que se tem produto perigoso, cancerígeno, você não pode estar com as coisas abertas. Mas esse tecnicismo leva a isso. Se você não mede, não gera uma medida de prevenção. Baixa credibilidade do SESB, né? Isso muitas empresas ainda têm, né? Quando o resultado vem do médico da empresa, os trabalhadores não acreditam, ou quando vem da engenharia, as pessoas não acreditam. Então havia essa baixa credibilidade. Excessiva valorização do EPI, né? Eu já discutiu isso aqui também. EPI é um paliativo, é a última coisa que se recomenda quando não tem possibilidade de controle. Tem situações que precisam de EPI, com certeza. E nessas situações o EPI tem que ser muito bom, né? Principalmente quando é proteção respiratória. Você não pode colocar proteção respiratória em qualquer pessoa. Tem que passar pelo programa de prevenção, programa de proteção respiratória, tem vários critérios. Fragmentação da atenção à saúde, pagamento adicional de salubridade, né? Muitas vezes como forma de compensar, né? O risco do trabalhador, que é uma coisa bastante complicada, ausência de informação dos riscos, desconsideração da percepção dos trabalhadores, né? Para muito isso também entra dentro desse negócio tecnicista. Quer dizer, tem muitos, infelizmente, colegas da área de higiene do trabalho que eles acham que eles sabem. O trabalhador não sabe nada, então ele vai lá e quer ensinar o trabalhador que aquilo é perigoso. E o cara está cansado de saber, ele vai ter um tempo de dor de cabeça, tem enjoo, passa mal. Ele não precisa falar, não precisa higienista falar que aquilo faz mal. Né? Ele sabe, mas é desconsiderado a percepção do trabalhador em situação de risco. Né? O higienista que às vezes estabelece onde fazer uma avaliação ambiental. O trabalhador que sabe onde está vazando, onde tem mundo, onde ele se sente mal, onde ele fica tonto, onde que ele tem uma coisa que tem manutenção, que tem que fazer manutenção. Não é o técnico que chega lá de vez em quando, muitas vezes, tem contratados ainda. Então isso já existia 30 anos atrás, e a gente sempre replica para ver que nem tudo, infelizmente, melhorou muito, né? Bom, então depois de toda essa movimentação, ela foi complementada pelos casos que começaram a aparecer na Companhia Siderúrgica Nacional, da Volta Redonda. Lá na Matarazzo, além daquela morte por leucemia, teve mais 60 casos de trabalhadores, e é uma empresa muito pequena, esse é o militar. A Matarazzo era grande. Na verdade, a Matarazzo fazia cloro-soda. Ela é uma empresa que tem lá em Santo Amaro. Não sei se alguém já passou pela Avenida do Estado, onde era a DHC, a Matarazzo, há 30 anos atrás, quando ela foi interditada, até hoje ainda tem regiõezinhas que ainda se enchem de DHC. Porque tem uma tal contaminação do solo também, né? Que DHC tem 50 anos de meia-vida do solo.
Então, até hoje tem regiões que se usam muito DHC, ainda tem cheiro de DHC, apesar de já estar sendo proibido já faz muito tempo. E teve 2 mortes da nitrocarbono. Uma delas é aquele médico que a gente já tinha comentado. Né? Morreu o médico do trabalho da empresa, que não ia costumariamente à área, nunca foi, mas tinha um ar-condicionado da sala dele voltado para a produtiva. Então, esses casos todos foram cada vez mais mostrando a importância de discutir benzeno no Brasil, do descontrole, né, da exposição populacional. Os empregadores já tinham sentido essa necessidade de criar esse simpósio de leucopenia em São Roque, em 1987, que já concluiu essas coisas que nós falamos, que o benzeno era perigoso. Em 88 e 89, a Fundacentro estabeleceu um controle interlaboratorial da análise de fenol urinário. Os trabalhadores também, né, começaram a se envolver nisso. O DIESAT, em 88, organizou esse seminário de leucopenia morte lenta, né, no qual participaram vários sindicatos envolvidos, petróleo, químico, construção civil e outros. Disso resultou uma campanha nacional que procurava articular diversas experiências e ações, né, no interior das empresas. À época, uma preocupação era o diagnóstico do benzenismo, o direito dos trabalhadores, né? E em grandes momentos da articulação foi entremeado pelos encontros nacionais, entremeados, né, pelos encontros nacionais. Então os trabalhadores também começaram, todo mundo sabe, né, o que é o DIESAT. O DIESAT é o DS da saúde do trabalhador, né? É um departamento intersindical, muito pouco prestigiado pelos sindicatos. Eu sou teoricamente, né, porque esse conselho funciona muito pouco, do conselho técnico do DIESAT. O DIESAT tem apenas 30 sindicatos filiados, enquanto que o DS tem mais de 1.000, não sei quantos, nas questões econômicas. O departamento tem apoio, né? Tanto que o DS começa a discutir só o trabalhador também. E o DIESAT, infelizmente, está muito enfraquecido. Nessa época até era mais fortinho. Em 89, o DIESAT também publica esse livro, Insalubridade e Morte Lenta no Trabalho, que tem capítulos diretamente relacionados com o benzeno. Aí é criado o INST, né, Instituto Nacional de Saúde do Trabalhador pela CUT, que começa também essa campanha, Caça Benzeno, também que teve vários cartazes, várias coisas acontecendo. E em 90, de novo aqui, né, a interdição da nitrocarbono, que está dando as mortes. Na época não se chamava benzenismo, chamava benzolismo. Então, vocês foram procurar artigos antigos, vão encontrar esse nome de benzenismo. Aí depois, como já tinha falado, passou para os Rio de Janeiro os critérios do INSS. Em 88 a Fundação também fez um seminário. Em 91 teve um outro seminário relacionado com o benzeno, né, que a sociedade aqui cria esse protocolo de intenções para controle de doenças populacionais no Fórum de Camaçari. Aí vai. No Rio Grande do Sul também tem outro polo petroquímico, então lá começou também a discussão do benzeno. Santander tem outro polo petroquímico, tem lá a antiga PQU, que agora também é Braskem, que também começa com outra discussão. Vou falar tudo em detalhes, mas só para vocês verem como a coisa foi crescendo, né? E em 92 também teve um outro marco importante, que tem a ver com o momento político que a gente vive sempre, né? O momento político tem muito reflexo nas relações sociais, principalmente. Era um pouquinho depois da abertura, né, política, tinha um governo de São Paulo já um pouquinho mais democrática. Ele convidou o governador, o Dr. Lacasse, para fazer parte do departamento do Secretário de Saúde. A doutora Lia também foi assessora, né? E eles resolveram chamar o que da minha pesquisa foi uma das primeiras comissões tripartites, não paritária, não tinha mesmo número de trabalhadores e empregadores de governo, mas era tripartite, para discutir uma norma técnica de diagnóstico e controle da exposição ao benzeno para o estado de São Paulo. Essa norma é praticamente um rascunho do que hoje é o corpo do benzeno. É por isso que ela foi referenciada aqui. Né? O que ela tem de importante? Foi a primeira norma de governo que reconheceu o benzeno como cancerígeno, por um texto de governo. Né? Já sabia que era cancerígeno desde o século XIX e tal.
mas foi essa norma que colocou no texto legal esse reconhecimento. Essa norma também colocou que a reversão do quadro hematológico periférico para valores considerados normais não significa estado de... O que é isso? Não é à toa que toda a discussão sobre o benzenismo começou com a leucopenia. Porque a leucopenia é um dos primeiros sinais de que o benzeno começa a fazer algum dano à saúde. Então, é a primeira coisa que é detectada no trabalhador que começa a intoxicação, na maioria deles. Tem gente que vai para a leucemia direto sem ter leucopenia, mas a maioria dos trabalhadores que começam no processo de intoxicação, uma das primeiras coisas que costumam aparecer é a leucopenia, certo? Bom, só que se o trabalhador se afasta da exposição, como aconteceu, né, eu falei em 85, 84, uma epidemia de benzenismo, com mais de 2.500 trabalhadores afastados aqui na região da Baixada Santista, esses trabalhadores foram afastados. Lá no começo da década de 90, o exame de sangue deles começaram a se normalizar. E aí eles começaram a ter alta. E o que acontece? Se esses trabalhadores têm alta e voltam para o ambiente de trabalho, eles vão poder ter uma recidiva, ter de novo leucopenia ou ir direto para a leucemia com muito mais facilidade do que quem nunca teve o diagnóstico do benzenismo. Isso aconteceu no Isso é a reversão do quadro. Quer dizer, as pessoas têm uma reversão do quadro, quer dizer, volta a contagem das células sanguíneas do normal, mas isso não significa cura. Por quê? Porque ele pode ter tido uma lesão na medula óssea. A reversão se deu porque o nosso organismo consegue, né? Até as pessoas que perdem parte do cérebro, a gente tem casos que outras partes do cérebro assumem, né, a função e a pessoa se recupera. Imagina a medula óssea, uma outra parte da medula possivelmente recupera a formação de sangue, mas uma parte está lesada. E não dá para saber se a pessoa teve uma lesão. É muito difícil de saber, porque a coluna, nós produzimos sangue em todos os nossos ossos, principalmente o osso da frente, que são os maiores, e o osso da bacia, são os principais ossos que produzem sangue. Os outros também, mas esses são os principais. Então, como é que você sabe se um pedacinho tem a lesão? Mesmo que você faz uma biópsia, se retira uma parte da medula para fazer, você pode retirar uma parte que está sã. Se você analisar a medula toda, ninguém é louco que trata de medula para uma pessoa, né, se tem alguma alteração. Então, é isso que é a importância de você destacar isso. O fato de você fazer o exame do sangue periférico. A contagem do sangue está normal, das células está normal, não significa que a pessoa sarou, está curada, ela pode ter tido uma lesão. Portanto, nenhum trabalhador que teve diagnóstico de benzenismo, mesmo que o exame de sangue volte ao normal, deve voltar para a exposição. Ele tem que ser capacitado para outra função. Tá? Então, não significa estado e não exclui a possibilidade de evolução para hemopatias malignas tardias. Quer dizer, pode estar aparentemente no estado de cura, mas você pode vir a ter uma leucemia com mais facilidade se você não está à exposição. Coloca a restrição do benzeno para fins que não sejam os de participação como componente em síntese química, é mais ou menos o que a norma propõe hoje. A definição de, olha, foi a primeira norma que já falava da necessidade de um programa de prevenção da exposição ao benzeno, que é o nosso cascudo do PPOB. Né? Introduz diagnósticos de aspecto diagnóstico médico, de perícias preventivas e como fazer a prevenção da exposição ao benzeno. Então, essa norma foi importante por conta disso. Né? Ela primeiro influenciou a norma da Previdência, de 83, e acabou influenciando depois o acordo do benzeno. Esse aqui é o nome dos integrantes. Vocês verem que é tripartite, a DNRT, Fundacentro, INSS, órgãos estaduais, até meio ambiente, CETED, FESPAR, Ministério Público, Secretarias Municipais de Saúde, a Universidade, Faculdade de Medicina, os trabalhadores da VDTS, do INSTE, o SESI, o Proquim, o LIPAC, tanto a empresa quanto os trabalhadores, quanto órgãos de governo envolvidos nessa norma. Em 92, o
governo brasileiro aprova a convenção, promulga, né? A convenção 136 da OIT, que fala sobre proteção contra os riscos da intoxicação provocada pelo benzeno. Isso daqui também foi um outro fator que quase que obriga o país a se adequar àquilo que aprovou. Então, funciona assim as convenções da OIT. A OIT tem todo ano, em junho, uma reunião de ministros do trabalho de todos os países que são associados à OIT. Nessas reuniões são discutidos assuntos importantes voltados ao mundo do trabalho, não é só a saúde e segurança, ao mundo do trabalho. Né? Então, acho que em 1961, se a gente fala a memória, é que foi feita essa Convenção 136 da OIT, que falava que todo cuidado deve ser feito com benzeno, que tem que ser estreito de posição, várias coisas. E só em 92 é que o Brasil promulga. Enquanto a convenção aprovada no âmbito da OIT, ela não vira lei. Ela só vira lei no país quando ela é promulgada pelo Senado e depois pela Presidência da República. Então, só nessa época que foi feito, né? A recomendação é um texto mais simples. A recomendação, ela meio que regulamenta a convenção, ela tem mais detalhes. E isso também foi uma necessidade para o Brasil de fazer uma nova norma sobre o benzeno. Em 93 aconteceu também esse seminário, que foi bem importante, porque ele destacou a importância de se mudar a legislação brasileira sobre o benzeno. Né? Foi tirada justamente uma moção para que os ministérios da Previdência alterem as suas legislações. Começou essa alteração pela Previdência, que publica essa norma técnica muito parecida com a norma de São Paulo, muito parecida. E no Ministério do Trabalho, o que aconteceu na época? O ministro do Trabalho, em 93, foi logo depois que o Collor saiu do governo, né? Assumiu o Itamar Franco como presidente da República, e ele indicou o Barelli como ministro do Trabalho. Para quem não conhece, o Barelli era um assessor sindical do Diese, um economista, né, bem conhecido aí, que assessorava o Diese, que é um departamento sindical, nas questões relacionadas também com o mundo do trabalho. Então, ele foi chamado pelo ministro do Trabalho, pelo presidente como ministro do Trabalho, e foi até, por uma casualidade, a gente participou de uma reunião com o Barelli em que ele falou assim: bom, mas quem que eu indico para secretário de Saúde e Segurança? Na época, a discussão sobre segurança e saúde do trabalho dentro do Ministério do Trabalho era uma secretaria. Era uma secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho. E depois o Fernando Henrique transformou em departamento, né? Porque baixou a secretaria para o nível do departamento. Bom, então, por uma coincidência, ele estava numa reunião e o Barelli pediu a sugestão. Foi até um colega nosso da Fundação que falou: olha, por que você não convida a Raquel Rigoto, que é uma médica de Minas, né, voltada a essas questões de saúde do trabalhador, daí ela aceitou a sugestão, né, mais gente também indicava, né, indicando o nome da Raquel, e a Raquel então foi indicada a secretária. E ela participou, a mineira, inclusive ela ajudou a fazer aquele seminário que eu já acabei de falar, em Minas, e ela então, como secretária, tinha que obedecer a moção do seminário, e ela chamou um grupo de pessoas para discutir como vão fazer essa alteração da legislação brasileira em relação ao benzeno no âmbito do Ministério do Trabalho. Tá? Eu estava envolvida nessa questão, eu fui uma das pessoas que fui lá, foi o Mário Ponciani, foram várias pessoas, vários ministérios. E aí a gente começou a discutir com a Raquel aquilo que a gente começou o curso. Por que benzeno? Né? Com tanto problema de saúde e segurança, acidentes graves, tá? Por que você vai discutir só a mudança da lei sobre o benzeno? Então, esse grupo decidiu o seguinte: vamos fazer um levantamento da situação no Brasil em relação ao benzeno para justificar uma alteração da legislação. E aí, esse grupo fez esse documento aqui: benzenos, resíduos técnicos da Secretaria de Segurança do Trabalho,
Esse documento é bem interessante porque ele traz a história do benzeno até 93. Tudo que aconteceu, como é que era feita a avaliação ambiental, como é que era cuidado. Tem algumas coisas pitorescas nesse livro. A gente está querendo, acabou ele impresso, nós estamos querendo disponibilizar na internet. Faltam 2 autores autorizarem fazer isso. Imagina, 20 anos de autores ainda não autorizados. Mas enfim, tem uma coisa muito curiosa de um colega da Fundação da Bahia, que ele falou que em algumas empresas o vazamento de benzeno era detectado com explosímetro. Explosímetro é uma coisa fundamental na indústria que trabalha com produto inflamável, porque senão explode, vai tudo para os ares. Mas vocês viram ontem que o benzeno começa a pegar fogo, entrar na faixa de explosividade com 1,4% no ar. Isso significa 14.000 ppm. Você verificar vazamento de benzeno para fim de proteger a saúde dos trabalhadores com explosivo, não é brincadeira. Porque se dá 14.000 ppm, a situação está muito grave em termos de vazamento. Né? O produtor está se expondo a 14.000 ppm para cima, até 8%, de 80.000 ppm. É muito. Então é absolutamente inadequado esse tipo de forma de e por incrível que pareça, a Comissão Nacional visitou uma empresa no ano passado, uma siderúrgica inclusive, e eles vieram assim, olha, nós pusemos um explosímetro aqui do lado da bomba de BTX. Ótimo, se faz, explode, mas não quer dizer nada em relação a proteger a saúde. Né? A relação que você... não, mas aqui é só 20%. Quando chega a 20% do limite de explosividade, ele já alarma. A 20% de 1,4 é 3, né? 0,3. 0,3 é 3.000 ppm. Então não há como usar explosímetro para fins de proteção da saúde. É importantíssimo ter explosímetro numa empresa que tem alguma coisa de explosividade, né? Mas não para proteger a saúde. Então esse livrinho aqui, ele traz toda essa história, essa discussão toda que havia na época em relação ao benzeno. Aí, o que acontece? Né? Novamente, a questão política interferindo. O Barelli resolve sair candidato a governador do estado de São Paulo. E vocês sabem, né, como é até hoje, se tem algum ministro que resolve sair candidato, ele tem que deixar o cargo. Então, em março de 2004, a eleição foi em 2004, ele simplesmente se exonerou do cargo, né? E a gente falou, bom, agora, e aí? Né? Porque ele está cansado de saber. Cai ministro do trabalho, cai presidente da Fundacentro, cai todos os secretários, e assim, é uma cascata, principalmente quando muda de partido, né? Porque ele está com medo agora, que acho que o PDT vai sair da mais aliada. Nossa. Aí sai o ministro do trabalho, sai presidente da Fundacentro, tudo de novo. Aí para tudo. Socorro. Bom, naquela época aconteceu isso. Aí ele falou, bom, cai o Barelli e cai a Raquel Rigoto, óbvio. A gente ficou meio apavorado. Bom, se a Raquel cai, desde depois daquele livrinho mostrando a situação do Brasil, vai parar a discussão do benzeno no Brasil. Aí, de novo, tive a oportunidade de ir até no almoço com a Raquel, eu, a Luciane, acho que não sei se o Danilo estava junto, quando ele vai em Brasília. Raquel, você tem que fazer qualquer coisa antes de você sair para segurar a discussão do benzeno. Porque senão, né, a gente já sabia que o ministro que ia assumir o lugar do Barelli era do Pimentel, que a origem do Pimentel é da área jurídica, era eu não sei se era só advogado, eu não lembro direito qual é o cargo dele na área jurídica, mas enfim, ele sempre tem uma postura muito patronal. Vai acabar a discussão do benzeno. Né? E a gente falou, você tem que fazer qualquer coisa para garantir a discussão do benzeno. E um dia antes dela ser exonerada, ela fez essa portaria, a famosa portaria 3 de 1994, que colocava o benzeno no anexo 13 da NR15. Quem conhece a NR15 sabe que o anexo 11 da NR15 é o anexo que traz os limites de tolerância. O anexo 13
é um anexo que dá direito adicional de insalubridade qualitativo. Para algumas substâncias, para quem trabalha com algumas substâncias, para quem tem algumas atividades, até trabalhar em refino de petróleo da adicional de insalubridade qualitativo, se vocês forem ver lá no anexo 13, né? Então, nesse anexo 13, tinha uma listinha de 4 substâncias cancerígenas. E para essa substância estava escrito: nenhuma exposição é permitida, você só pode trabalhar em ambiente, sistema hermético, você só pode trabalhar em sistema hermético, qualquer exposição é considerada risco grave iminente. Então isso já estava. Aí a Raquel colocou o benzeno nessa lista, como quinta substância. Então o que aconteceu? O benzeno passou a ser considerado reconhecidamente cancerígeno, nenhuma exposição passou a ser permitida, só podia ser usado em sistema hermético, qualquer exposição significava risco grave iminente. Ela dava 90 dias para adequação das empresas a essa portaria e caía o fenol urinário por exposição. Isso deu uma confusão, vocês podem imaginar, né? Várias empresas contrataram médicos do trabalho famosos aí para rebater a portaria. Alguns documentos que eu cheguei a ver falavam assim que o Ministério do Trabalho não tem o direito de proibir o uso do benzeno no Brasil, porque isso é impossível. É impossível não ter exposição nenhuma, é impossível você ter um sistema totalmente hermético, enfim. Aí, por sorte nossa, quem substituiu a Raquel no Porto foi um colega da Fundacentro, o Joffre, o engenheiro Joffre Lima, né? Que conhecia o trabalho nosso de benzeno, e apesar de toda a pressão das indústrias para simplesmente revogar a portaria 3, ele falou: não vou revogar, eu posso reformular, né? Nós podemos ter um outro tratamento para a questão do benzeno no Ministério do Trabalho, mas não podemos deixar de discutir esse assunto. Aí ele fez uma outra portaria, essa portaria número 6, ele adiou os prazos de adequação e constituiu um grupo técnico tripartite, né, por sugestão dos setores empresariais, siderúrgico e petroquímico. Então, esse grupo técnico tripartite teria a função de fazer uma nova norma de benzeno no Ministério do Trabalho. Aí, o que aconteceu? Na cascata, ele cai o ministro do Trabalho, cai Raquel, cai também o presidente da Fundacentro. Quem assume a presidência da Fundacentro é o médico do trabalho da Companhia Siderúrgica Nacional. Que, por também coincidência, né, eu tinha tido um embate com ele, porque no ano anterior, a Força Sindical tinha organizado um ciclo de palestras que tinha 2 temas, amianto e benzeno. Né? Para amianto, obviamente, ia a Fernanda Janassi e eu que falo sobre benzeno. E o Carlos Alberto Azevedo, o nome desse médico, ele era meu debatedor. Então eu falava tudo isso aqui de benzeno, né? Aí o Carlos Alberto disse: não, você está exagerando. O problema dos trabalhadores é que eles ganham salário baixo, que eles moram na periferia, andam transporte de ônibus. Claro que isso é um problema, né? Mas além disso, ainda se põe a benzeno, quer dizer, ele tentava minimizar, né, o que a gente falava em relação aos estudos do benzeno e falava que isso é exagero, que ele chegou a receber uma consulta de esposa de trabalhador com leucopenia, achando que pega, leucopenia pega, enfim. Aí ele passa a ser presidente da Fundação. E quando o Ministério criou esse grupo técnico, ele passou a ser indicado como representante de governo nessa comissão tripartite. Um cara que vem com todo, né, a postura da CSN, que não reconhecia, era muito difícil reconhecer a leucopenia como nexo da exposição do benzeno. Tinha essa postura. Aí o que aconteceu? Excluiu várias pessoas da comissão que já tinham experiência na área, né, de benzeno. Aí, na primeira reunião dessa comissão, que foi na Fundação em São Paulo, o pessoal aqui do Sindicato dos Metalúrgicos encheu um ônibus e invadiu a Fundação e falou que não aceitava aquela comissão. Aquela comissão não representava de forma
científica e apropriada para os interesses dos trabalhadores, a importância do assunto. Aí o Joffre foi obrigado a fazer uma nova portaria, e aí ele criou uma comissão de partido e chamou os técnicos da Fundacentro, não o presidente mais, né, chamou o técnico da Fundacentro, chamou o técnico de outros setores de governo, e inclusive os representantes patronais eram muito mais técnicos, tinha gente da higiene, inclusive da Nitrocarbono, que é a empresa que tinha tido aquelas boas mortes, né? Os higienistas contratavam muito bons da própria indígena, era muito bom, altamente conhecedor de higiene do trabalho, fez parte dessa comissão. Então foi essa comissão que finalmente, essa aqui é a composição da comissão, tinha do governo, que era o Trabalho, Saúde, Previdência e Fundacentro, os trabalhadores tinha a Confederação Nacional de Trabalhadores da Indústria, Confederação Nacional de Trabalhadores Metalúrgicos, a CUT e a Força, os empregadores tinha a Confederação Nacional da Indústria, a Associação Brasileira de Indústria Química, o Instituto Brasileiro de Siderurgia e a Simproquim, que é o Sindicato das Indústrias Químicas do Estado de São Paulo, que era o sindicato que tinha mais experiência, né, mais contribuição para dar aí nessa comissão. Esses aqui são as pessoas que assinaram no fim o acordo, né? São o ministro do Trabalho, assinou, o secretário executivo do Ministério da Saúde, o ministro da Presidência da época,